Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma live no dia de hoje. Boa noite, Paula. Doutora Sheila, tudo bom? Boa noite, galera. Por favor, vamos convidando o pessoal. Cristina, boa noite. Vamos começar a live de hoje. A gente vai estar falando sobre transformação digital. Hoje o tema de hoje vai ser transformação digital. Como isso vem impactando, está impactando as empresas e os negócios. As empresas, os negócios e as carreiras. Como isso vem impactando. Transformação digital. A gente vai estar falando aqui com um cara que, assim, particularmente eu admiro pra caramba. É um pequeno gênio, mestre Eric Nibo. Um cara, assim, de uma história, aquele bom e velho empreendedor raiz. Um cara que eu tive a oportunidade de conhecer no ano passado, no ano de 2019. E a gente vem, desde então, desenvolvendo projetos, trabalhos, e tem sido muito, muito, muito bom desenvolver essa parceria, ter esse networking com um cara tão fantástico, conhecedor absurdamente de estratégias de mercado. Hoje, inclusive, ele é dono de ele é sócio fundador da Beats Academy, que é uma empresa de educação. Ele vai poder detalhar um pouco mais para todo mundo aqui o que é a Beats Academy, qual é o conceito que a Beats Academy ela defende. De antemão, é o conceito que eu acredito, né? É o conceito que nós, empreendedores, empresários, executivos, nós mais estamos precisando nos dias de hoje. A gente precisa de coisas, a gente precisa de conhecimentos, de técnicas, de estratégias que nos tirem da nossa zona de conforto. Fala, Samuel, tudo beleza, meu amigo? Bom revê-lo, cara, bom revê-lo. Então a gente está precisando de estratégias que tirem a gente da zona de conforto. A forma como a gente faz negócio mudou há muito tempo. A forma como a gente se capacita, ela mudou faz muito tempo. E aí, Eric, beleza, cara? Como é que tá? Então a forma como a gente faz negócio mudou completamente, a forma como a gente se desenvolve mudou completamente, os conceitos hoje eles estão evoluídos, os conceitos hoje eles estão direcionados para um novo profissional, uma nova mentalidade acima de tudo. E que bom que a gente tem algumas pessoas que acreditam nisso. Tem gente que olha para a tendência. Fala, mestre Euler, tudo bom? Tem gente que olha para a tendência e vive falando, é uma tendência, é uma tendência, é uma tendência. Cara, tendência, o que ontem era tendência, hoje pode e deve ser uma realidade. Jogo interno do tênis é sensacional para negócio. Ah, com certeza. Isso aqui é do
nosso amigo Tim Galloway, o cara que é conhecido como o pai do coach, né, Ana? O cara que foi conhecido aí como o pai do coach. O livro é muito bom, realmente. Fala bastante sobre se eu venço no jogo interno, eu venço no jogo do dia a dia, né? Então, galera, por favor, vamos convidando outras pessoas aí, que o Eric ele tá já entrando aqui com a gente e a gente vai ter o prazer e a satisfação de tá com ele, falando sobre transformação digital, falando sobre transformação digital, falando sobre como essa transformação digital está impactando nas empresas, como essa transformação digital na prática ela está impactando nas carreiras. E quando a gente fala de carreira, a gente está falando de empresários, empreendedores e executivos. Então a gente está falando de todos os pilares realmente que a gente pode falar. Olha aí, Samuel, tenho refletido sobre isso, Alisson. Precisamos repensar nossas práticas e negócios. Perfeito, Samuel. Perfeito. E assim, acho que o mais legal, sabe, Samuel, é quando eu repenso a minha forma de fazer negócio, quando eu repenso o meu conceito de negócios, eu não estou dizendo que o que tinha para trás não era bom, não valia a pena. Era apenas uma outra época. Era só isso. É apenas uma outra época. Então, como era uma outra época, tinha uma forma de fazer nessa época. E fazia sentido atuar há 3 anos atrás, 5 anos atrás, 10, 15, 20 anos atrás, atuar como alguns empresários atuavam naquela época. Mas hoje, em 2020, a gente, nesses últimos 3 meses aí, a gente levou uma surra, né? Muita gente levou uma surra no sentido de que mostrou formas completamente diferentes, formas totalmente diferentes e principalmente formas melhores de atuar nos nossos negócios, né? Então, essa é uma questão muito importante, sabe, pessoal? Mestre Eric chegou aí. Por favor, galera, Mestre Eric chegou na nossa live. Vamos convidar o máximo de pessoas aí para a gente poder prestigiar nosso amigo aqui. Vamos lá. Visualizar. Pronto. Conectando. E aí, tudo bem? Olha aí, rapaz. Beleza? Beleza, cara. Como é que tu tá, Eric? Bem, bem. E você? Rapaz, eu tava bem, cara. Agora eu tô fantástico agora. Aí sim. E aí, como que estão as coisas aí em Fortaleza, hein? Cara, para variar, aqui tá quente. Só para variar. Excepcionalmente hoje tá com 28 graus, 30 graus. Mas a gente tá bem, graças a Deus. As coisas estão retomando por aqui, né? Que bom. O processo de lockdown, desde a semana passada, ele começou um processo de reabertura aqui. A gente foi agora, tá indo agora para a segunda fase do processo. Que legal. E aí o ponto importante é que é o bom ver a esperança e a confiança voltando para o olhar das pessoas, né? Isso é impagável mesmo. E aí, É, São Paulo, exato. como é que Aqui é a tá? mesma coisa. Aqui a gente está na segunda fase também, né? A gente está agora começando os negócios a voltarem. Tem algumas pessoas que já estão no escritório. As lojas e shoppings estão abrindo, mas ficam abertos só acho que 4 horas por dia. Já tem um pessoal na rua, assim, e tal. E é isso. Legal, legal. Bem, Eric, cara, obrigado demais, certo, pelo teu tempo aqui. Obrigado você pelo convite.
Cara, primeiro de tudo, eu gostaria, por favor, que você se apresentasse, certo? Falasse um pouquinho da pequena história do Eric. Porque ele tem essa cara de 15 anos, pessoal, mas deve ter uns 40, viu? Mas porque o cabo tem história aí, viu? Conta aí, cara. Bom, me formei na FGV, em Direito. Saindo de lá, eu, na época do estágio, né? Eu fui estagiar num escritório norte-americano, não gostei muito da pegada, e aí eu fui para uma empresa da área de petróleo e gás. Logo depois eu fui para fundo de investimento, e do fundo de investimento eu fui para a Zitax. A Zitax era, na época, o principal aplicativo aí brasileiro, a principal startup brasileira. A gente chegou a levantar mais de 90 milhões de investimento. E em 2017, a gente vendeu para a Capify e foi quando eu resolvi sair. E aí eu integrei uma sociedade de advogados. Depois de lá, eu fui trabalhar com inovação e foi quando eu fui responsável por inovação no escritório e depois resolvi abrir uma escola. Legal. 2 anos aí fazendo essa escola e aí no final do ano passado resolvi seguir solo com uma nova escola, que é a Bits Academy hoje, junto com outros sócios. E aí agora a gente trabalha especificamente a transformação digital de empresas, negócios e pessoas, né? Legal, legal. E importante foi esse passo a passo que você acabou de falar, né? Bem, pessoal, até para poder reforçar, vocês viram um pouco aí da história do Eric, né? Mas foi muito legal quando eu fiz o convite, o Eric, pô, Eric, me manda o teu currículo aí. Aí pegou, mandou, mas logo depois ele pegou e falou assim, cara, o que importa mesmo para mim é a Bits Academy, que é o meu projeto atual, né? E a grande paixão dele, que ele é apaixonado. Sim, cara, eu acho um ponto que você falou muito importante agora foi exatamente esse passo a passo, né? Eu trabalho com transformação digital de pessoas e negócios, né? Então, Exato. precisa existir esse alinhamento entre pessoas e negócios para que a gente possa ter transformação digital. É isso mesmo que a gente está... É isso mesmo que você está querendo dizer? O que acontece? Eu posso jogar muita tecnologia na mão de uma pessoa que vai acontecer alguma coisa. Então, se eu jogar um computador quântico na mão de qualquer um que está olhando essa live agora, nada vai acontecer. Não vai acontecer porque a pessoa não tem a formação necessária para utilizar aquilo para alguma finalidade. Então, o que a gente faz primeiro é trabalhar essas habilidades que as pessoas precisam ter para que elas possam usar as tecnologias a seu favor, inovação a seu favor, e assim transformar os negócios ou criar novos modelos. Legal, legal. E se a gente falando assim de transformação digital, né? Que é, digamos, é algo que todo mundo fala demais, né? Hoje a gente está numa época onde as pessoas falam bastante, mas de forma superficial. É diferente de um cara como você, por exemplo, que vivencia, né? Vivenciou isso na prática dentro dos negócios que você já teve e tem. E então, para você, quais são os principais pilares para que eu possa promover a transformação digital dentro de um negócio, por exemplo, dentro de uma empresa? Tá. Aí a gente começa com o que é a transformação digital de um negócio, né? Então, a gente tem que pegar tudo que é analógico, tudo que funciona de uma forma tradicional hoje e jogar para o mundo digital, online. Então, eu preciso conseguir analisar quais processos existem no meu negócio e procurar digitalizar eles. Então, esse é um ponto. E aí a gente tem diferentes graus de transformação. Eu posso continuar com um negócio tradicional, mas os processos são todos digitais, ou então, num processo mais profundo,
eu transformo o modelo de negócio em digital. Então, é como se, assim, vou dar um exemplo, mas uma videolocadora, onde as pessoas podem pedir um DVD, um Blu-ray, etc., online, e toda a operação de compra, de agendamento do DVD, etc., é feita por um site online. Só que o modelo de negócio continua sendo tradicional. Outra coisa é eu, por exemplo, criar um Netflix, onde o próprio modelo de negócio é baseado no digital. Por que que é tão diferente? Porque eu não tenho mais o custo físico. Então, quando a gente fala ali de organizações exponenciais, principalmente, opera de uma forma alavancada. Uma das formas que você opera de forma alavancada é você investir. Exato. Então, o livro do Salim Ismail fala um pouco disso. Eu, por exemplo, retirar esses ativos fixos e passar para um outro tipo de investimento, geralmente de OPEX. Né? Então, CAPEX, eu falo de ativo físico, OPEX, de ativo de investimento operacional. Então, eu retiro ali o investimento de um imóvel, de DVD, que são produtos físicos, e passo para investir em servidor, em nuvem, em conteúdo online, etc. Legal. Então, passo a mudar essa forma de investimento do meu negócio. Então, isso é muito importante quando a gente fala de negócios digitais. Então, ou eu faço ali só a transformação dos processos, ou eu faço do próprio modelo de negócio junto com o processo. Isso é o principal, são as duas diferenças aí que a gente tem quando a gente fala de transformação digital. Legal. Eu estou escrevendo aqui exatamente o tema da nossa live, até para quando a galera entrar aí, eles saberem. Entender, né? Pessoal, por favor, peço para que vocês encaminhem aí, mandem para o máximo de pessoas possíveis aí para a gente poder compartilhar aqui o conteúdo, né? Pronto. Que legal. Eu gosto muito eu gosto muito de esquemas, né? Então, eu gosto muito de ler, dá para perceber, né? Exato. Eu gosto muito de ler e eu gosto de sintetizar, criar os mapas mentais, né? Criar aquela forma como a gente pode rapidamente entender um conceito e de lá desenvolver análises. Então, quando eu penso sobre transformação digital, na minha percepção, é como se a gente quebrasse um dos conceitos de um dos maiores consultores do mundo, que é o Michael Porter. Sim. Michael Porter, e tem outro que é o Jim Collins também. Principalmente do Jim Collins. E assim, ele é tido como consultor dos consultores, né? O cara que ajudou Jorge Paulo Lema, Warren Buffett, enfim. Ele apresenta o conceito de que tecnologia é um acelerador de negócio. No livro dele, Empresas Feitas para Vencer, ele fala que existem pilares para que essas... Ele fez um estudo, o livro, recomendo a leitura do livro, por sinal, bastante. Tem muita coisa importante. E, novamente, como eu estava falando antes, eu não estou invalidando o livro dele para a época que foi feito. Né? Na época que o livro foi construído, é fruto de um estudo, o livro é super válido. Só que agora, em 2020, tem uma forma melhor da gente pensar. E lá no livro, ele fala sobre pilares para você ter uma empresa feita para vencer. E um dos pontos que ele cita é que a tecnologia são aceleradores para o negócio. Só que quando eu vou olhar hoje as empresas, antes era como se eu tivesse a empresa aqui no meio e a tecnologia fosse um pilar aqui do lado de fora, sendo uma forma de acelerar esse negócio. Hoje, na minha percepção, a tecnologia está junto aqui do modelo de negócio, fazendo parte da estratégia.
Então, logicamente, é um acelerador? Lógico, mas ele já tá, ele não é mais um acelerador apenas, ele não é mais um catalisador. Ele é a Ele faz essência. parte da essência do negócio. Porque senão vai ser só uma funcionalidade, né? Ah, ele tem um site, ele está transformado em termos digitais? Não. Ele, ele faz agendamentos exatamente por um site, ele tem um blog. Isso não é transformação digital. Isso são funcionalidades, né? Então, o grande fator que diferencia é o fato da estratégia é o fato da tecnologia estar dentro da estratégia do negócio. É isso, né? Exato. Antes a gente via muita gente falando isso, né? Ah, então é o departamento de TI, então fala ali Pronto. da tecnologia. Tem que ser todo mundo de tecnologia, né? Então a gente está falando realmente de incorporar. Isso passa a ser o ponto principal hoje dos negócios. E não mais como era antes, em que eu tinha isso podendo ser contratado por terceiro, alguma coisa assim. Então a gente passa a ter como negócio principal. Isso é muito importante porque a gente está, por exemplo, vendo isso que a Ana falou aqui, ó, empresas Excelente pergunta, Ana. Obrigado. entrar no digital, porque essa tecnologia ou inovação que você falou não é mais um acessório, é o principal. Então, como que a gente vai poder fazer? A gente precisa mapear os processos, entender esses processos, como eu falei atrás, e tentar digitalizar eles. Mas não só os processos. Se eu quiser uma transformação digital mais profunda, eu preciso pensar também no meu modelo de negócio. Ele tem que ser digital. Então, eu dou muito exemplo aqui. É bem bacana pensar, por exemplo, no Wix. O Wix, ele é um serviço, mas é um serviço digital. Então, a gente chama de SaaS, né? Então, Software as a Service. O que acontece? Quando eu contrato o Wix, eu tenho uma plataforma que eu pago mensalmente e ela me dá o meu site. Agora, se eu parar de pagar aquilo um mês, eu perco o meu site. Então, é interessante a gente pensar como que certas coisas que, na verdade, são infraestrutura ou são acessos aí, online, acabam virando serviços. Então, a gente vai pagando constantemente e isso vira um serviço. Legal, legal. E aí é bom que a galera tá exatamente contribuindo bastante. Por exemplo, que o Samuel, ele falou exatamente uma empresa dentro de um shopping, ou seja, empresa dentro de um shopping, que ele só tinha uma forma de fazer pagamento, né? Indo lá. Então, olha a que nível nós temos a gente temos negócios agindo como funcionalidade ainda, e olha o nível que, digamos assim, o mercado está exigindo que a gente trabalhe, né? Então, eu acredito muito que, acho que nesses primeiros 3 meses, nesses últimos 3 meses aí, digamos que o mercado mundial, ele levou um direto no queixo, né? Ele levou um direto no queixo. Acredito, as principais consultorias do mundo não previam, não fizeram planejamento estratégico de 2019 para 2020, pensando numa ameaça chamada Covid, não é isso? Daqui para frente, próximo ano, 2020 para 2021, todos o planejamento estratégico que nós vamos fazer em todos os nossos clientes na AWS Gestão. A gente vai colocar vírus, vamos colocar ataque alienígena, vamos colocar tsunami, vamos colocar tudo, porque tudo é possível, literalmente. Mas eu acho Isso que que você falou é interessante, né? Porque alguns anos atrás a gente teve tsunami, né? E acabou afetando vários países. Então, quem me conhece sabe que eu estudo bastante essa questão de futurismo e tal. E isso é uma forma da gente se preparar para fenômenos como esse. Então, se a gente pegar ali, eu sempre gosto de citar o estudo do IPEA, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Brasil,
em 2017 já tinha mapeado o potencial de pandemia e como isso seria o que a gente chama de um cisne negro, né? Cisne negro é Aham. uma teoria do Nassim Taleb, onde ele fala que é um evento de difícil previsão, é raro, mas quando acontece tem proporções catastróficas e a gente não tem como evitar. Bom, o IPEA tinha previsto alguns cisnes negros na projeção deles em 2017. E um deles era uma pandemia. Então, aí, qual que é o negócio? A gente precisa, de alguma forma, mapear esses diferentes cenários para dar respostas diferentes a cada um desses cenários. E isso também faz parte de eu pensar de forma digital, não só com as catástrofes, mas o que pode ser que venha a acontecer com a tecnologia, com a inovação no meu negócio, no meu mercado ou no mundo e como que eu vou reagir a isso, tanto em relação às ameaças quanto às oportunidades. E aí a gente entra também, você tinha mencionado Michael Porter, então a gente entra também num clássico aí de administração, que é a análise SWOT ou FOFA, né? Exatamente. Então, a gente precisa ver as oportunidades, ameaças, fraquezas e as forças que a gente tem. E aí, responder a diferentes cenários de acordo com isso. Né? Perfeito, perfeito. E o grande ponto que eu vejo que a gente tem que tipo, tirar da nossa mente, literalmente, até uma sugestão que eu dou para todo mundo aí, coloque a mão assim na sua testa e arranque dentro da sua cabeça a palavra impossível. A gente está tendo todo dia lições assim mostrando que o impossível é muito possível. São questões como essa, né? Há muito tempo atrás, há pouquíssimo tempo atrás, na realidade, a gente não imaginava que ia existir uma empresa como a Uber. Ninguém imaginava que tsunamis poderiam impactar tão fortemente, que um vírus poderia impactar tão fortemente. Essa semana, por exemplo, teve um conflito ali entre China e Índia. E assim, eu não vi quase ninguém comentando. Na mesma hora que eu vi aquilo ali, eu pensei, pô, já imaginou se a China e a Índia decidem brigar? Acaba a internet do mundo, né? Porque lá na Índia é um dos principais locais do mundo que tem exatamente os servidores, né? E tal, tudo mais. Aí imagina 2,5 bilhões de pessoas guerreando. Cara, é um negócio assim que há alguns anos atrás a gente não colocaria numa análise SWOT. Então, a gente ter um mindset, uma mentalidade evoluída, ampla, mais aberta, eu acredito que é um excelente primeiro passo. O índio brasileiro, ele citou alguns exemplos aí, ele está reforçando bastante a parte de processos, né? E eu concordo que com a parte de processo ela é muito importante, mas eu acredito que é o segundo passo, índio. Porque pega uma Ferrari e entrega uma Ferrari para um cara que não tem carteira de habilitação. Ele não vai saber andar. Se ele não tiver devidamente capacitado, com a mentalidade certa, com os conhecimentos certos, com as competências certas, ele não vai desenvolver processo nenhum, ele não vai implantar métrica nenhuma, ele não vai implantar a transformação que o negócio dele precisa para aquele momento, né? Eric, me fala uma coisa. Hoje você tem a Bits Academy, né? Isso. Então, agora eu quero te pedir, conta pra gente qual é o conceito da Bits Academy, dos cursos da Bits Academy, como é que a Bits Academy ela ajuda pessoas para esse momento de transformação. Então, a gente trabalha muito essa parte de treinamento e Legal. consultoria. Então, todos os nossos produtos estão dentro dessas duas linhas. Mas mesmo quando a gente faz consultoria, a gente reforça que a gente quer também treinar os times.
porque não adianta eu fazer como uma consultoria tradicional, onde eu só fico ali fazendo o serviço por eles e eles não entendem nada de como proceder depois. Então, a gente sempre tenta treinar para que as pessoas sejam autônomas nesse ambiente digital. E aí a gente faz várias coisas em diferentes frentes, focando nisso. Então, desde os treinamentos, nesse momento mesmo está rolando um treinamento. Então, a gente está ensinando o pessoal, por exemplo, a fazer as operações societárias, investimento em startups. A gente tem também a parte de dados, programação, etc. Tem várias coisas. Aí, na parte de consultoria, a gente tem também a parte de criar todo o funil de vendas, ensinar as pessoas a venderem online, fazer o marketing online. Tem a parte de legal design, então, como que eu consigo melhorar a experiência do usuário utilizando recursos de design em documentos jurídicos. Então, nesse segmento, a gente tem grandes empresas pedindo para a gente auxiliá-los a fazer essa mudança, e tem também a parte de desenvolvimento de software, onde a gente faz desde sites para possibilitar que as pessoas estejam nesse ambiente online. Então, eu falo muito que hoje a gente chama site de interface. Por quê? Porque é a minha face na internet. Eu não vou mais Legal. vender cara a cara, eu vou vender na internet. Então, eu preciso ter minha face online. E é isso que é o site. Então, tudo começa por aí. Se eu não tiver um site, eu não estou online, né, como negócio, né, não como pessoa. E aí a gente precisa que as pessoas tenham pelo menos isso. A partir do momento que você tem um site, você consegue extrair dados, você consegue montar um funil de vendas online, você consegue fazer marketing online, você consegue ter um produto digital e por aí vai. Aí a gente vai avançando. Posso criar uma plataforma de e-commerce, posso criar um aplicativo, o que for. E aí a gente começa a falar de negócios digitais. Então, todos os nossos produtos, tudo que a gente faz é focado em trazer as pessoas para esse ambiente digital, seja com treinamento, seja executando, seja ensinando as pessoas a executar. Então, a gente quer mesmo que as pessoas consigam ser bem-sucedidas nesse ambiente. Legal, legal. Então, a Bates Academy é uma empresa de educação e de consultoria que literalmente ajuda com um foco principal de fazer com que essas empresas elas possam entrar, essas pessoas e negócios possam entrar no ambiente, nesse modelo digital, nesse ambiente digital de forma mais preparada, né? Isso, a gente sempre usa como base um gráfico que acho que da década de 60, de um cara chamado Everett Rogers, que fala da curva de difusão de inovação. Então, a curva, ela se comporta mais ou menos assim, né? A de difusão da inovação. O que que acontece? Nessa curva, a gente tem basicamente 2,5% da população costuma ser inovadora. Então, são poucos inovadores. 13,5% são os early adopters, as pessoas que aderem cedo às novas tecnologias. É a galera que gosta, por exemplo, saiu ali um negócio novo da Apple, compra. Saiu um negócio novo da Samsung, compra. E vai comprando essas novas tecnologias. Essas pessoas acabam se posicionando de uma certa forma perante os demais, por aderirem cedo e rápido às novas tecnologias. Então, elas têm uma facilidade maior com isso, elas acabam trazendo esse efeito de novidade para os amigos, para a família, etc. E, em seguida, a gente tem ali mais ou menos 34% das pessoas, então, a maioria recente. Então, logo em seguida, vem uma massa que fala, olha, aqueles early adopters compraram, é legal, funciona, vou comprar também. Só que aí perde um pouco do efeito de novidade, você não aproveita todas as oportunidades que aquela novidade traz, mas você tem Legal. uma nova tecnologia na mão antes de todo o resto aí da sociedade. Em seguida, aí a gente já está no meio da curva, aí perde um pouco os benefícios disso. Então, aí a gente tem, de novo, aproximadamente 34% da sociedade, que é a maioria tardia.
Depois que muitas pessoas já têm essa tecnologia ou inovação, você entra, mas você já entra no efeito um pouco atrasado. E por fim, a gente tem, por volta de 13%, eu não lembro, dos retardatários. Essas pessoas são as que mais sofrem, porque elas não acompanharam todo esse movimento e elas não vão aproveitar todas essas oportunidades. Então, por alguma razão, seja econômica, social ou até de falta de entendimento, aversão, idade, o que for, essas pessoas aderem tarde às tecnologias e acabam, de alguma forma, prejudicadas. Lógico, essas são prejudicadas por aderirem tarde demais, e os early adopters, eles também acabam um pouco prejudicados porque eles estão aderindo muito cedo a uma nova tecnologia e, infelizmente, essas novas tecnologias geralmente estão imaturas, elas não estão consolidadas. Então, eles são os cobaias, mas eles têm um benefício em serem cobaias também. Então, é importante a gente entender essa curva, principalmente aqui na Pix Academy, onde a gente tenta inserir as pessoas nesse ambiente de inovação, de tecnologia, do digital, porque essa curva é o que vai ajudar as pessoas a se posicionarem como negócio ou como pessoas mesmo. Eu quero ser alguém inovador, quero ser o early adopters, quero ser a maioria recente, maioria tardia ou retardatário. Então, é muito importante a gente saber como se posicionar, porque a gente acredita que tudo vai ser digital, não vou ter mais essa separação. Então, cedo ou tarde, vai acontecer isso. A pandemia só acelerou um processo que já estava acontecendo e mesmo assim, muita gente não é digital ainda. E são os que mais estão sofrendo nesse momento. Então, é importante a gente tentar trazer isso antes que um outro evento venha acelerar mais ainda e cause mais impacto negativo nas pessoas. Né? E lógico que esse processo também traz outros problemas, como exclusão digital e etc. Que são novos problemas com os quais a gente vai ter que lidar. Exclusão digital, uso indevido de dados, falta de privacidade. Eu nem falo de proteção à privacidade e tal, porque privacidade falta não é mesmo. Então, é uma percepção falsa de que eu posso ter privacidade. Mas como que as pessoas estão usando meus dados e para qual finalidade? Eu tenho que ter o mínimo de noção. Então, conhecimento sobre como meus dados estão sendo usados. Eu acho que isso é melhor do que chamar de privacidade. Então, são novos problemas que acabam se formando, com os quais a gente vai ter que lidar, porque agora a gente caminha para uma sociedade digital. Tanto é que surgem novos conceitos, como a computação ubíqua. Então, tudo vai ser conectado. Então, tem muitas empresas já apostando nisso. A galera que está olhando 5G, IoT, que é o internet das coisas. Então, eles estão focando muito nisso, né? E é incrível, é muito interessante esse estudo que você acabou de falar, Eric, sobre os perfis das pessoas quando elas se deparam com essa situação de novas tecnologias, né? E eu acredito que está muito vinculado até ao formato educacional com que a humanidade ela foi impressa, né? O formato como a gente, por exemplo, eu estou com 36 anos. Eu passei 22 anos sendo doutrinado de uma forma que foi colégio e universidade, a produzir um padrão de pensamento, de raciocínio. Exato. E muito blocado, né? Esse é o formato, se faz dessa forma, esse é o correto, né? É desse jeito. E isso faz com que, de certa forma, a gente tenha pessoas ali saindo das universidades, e isso acaba se estendendo durante muito tempo, porque ainda entram em algumas empresas que estão querendo que o Uber vá embora, que o Airbnb, um dia o Airbnb também não vai dar certo e por aí vai, né? Ou esses negócios exponenciais, eles não vão mais funcionar, e tem gente que ainda pensa dessa forma. Então, o pessoal acaba se limitando.
Então, foi educado de uma forma, entrou dentro de um mercado de trabalho que ainda quer colocar muito dentro de uma caixa, a caixa do possível e do impossível. Isso é possível, isso é impossível. E não está percebendo que a palavra tendência, antes, ela levava 10 anos, né? Hoje está levando 3 meses. Então, uma tendência. Cara, hoje, quando você fala em tendência, questão de 3 meses, você vê o tanto que você teve de evolução numa criptomoeda, o tanto que você teve de evolução. De repente, aperta-se um botão e o WhatsApp pagamentos está disponível no mercado brasileiro. Há 24 horas atrás não se falava nada sobre isso. Mas todo mundo sabia que era uma tendência ao WhatsApp, que é do Facebook, buscar, digamos assim, fazer benchmark com o WeChat, que é lá da China. Exato. Aquele posicionamento que o WeChat tem lá. Mas é tendência, né? E aí foi muito legal, porque o próprio mercado de fintechs, que é um mercado que está em ebulição muito grande, só o que teve foi os caras pegando e falando. Essa entrada do WhatsApp com a formato de pagamentos, literalmente vai dar uma balançada no mercado de meio de pagamentos brasileiro, porque os caras estavam lutando muito em competir entre si e, de repente, vê um cara lá dos Estados Unidos, aperta um botão e dispara uma funcionalidade aqui, né? Então, Exato. essa percepção de que, primeiro, a palavra impossível não existe. A palavra tendência, ela leva 24 horas para ser realizada no nosso dia a dia. A questão do acesso. Cara, hoje o conceito exponencial está muito baseado em acesso, né? Eu tenho acesso rápido e de repente, eu também posso mandar embora, né? Aquele exemplo clássico, né? A TV levou não sei quantos anos para impactar 50 milhões de pessoas e tu pega o Angry Birds, né? Minha filha, né? De repente, quando eu vejo ela desesperada por um joguinho que levou um mês para impactar 50 milhões de pessoas. Mas, de repente, teve um dia que ela não estava mais gostando dele, ela apertou um botão e mandou ele embora também. Então, na mesma força e velocidade que surge, morre também, né? Morre também. Eric, pessoal, quem está gostando aí do conceito que a gente está apresentando aqui, por favor, coloca um joinha aí, por favor. Legal aí o que o Índio está colocando. E aí, Alisson, é bem interessante isso que você falou da educação, porque é algo que a gente discute aqui também, né? Então, a gente foi moldado e de alguma forma doutrinado a se especializar cada vez mais, pensando sempre naquelas matérias clássicas, e por alguma razão a gente não está abordando essas novas habilidades. Hoje, o que a gente percebe as pessoas seguiram esse modelo, né? Então, eu preciso fazer escola até o final, ali, sei lá, 12, 13 anos de escola. Eu sigo para a faculdade, depois da faculdade pós. Depois da pós, eu vou para o mestrado. Depois do mestrado, para um doutorado, talvez um pós-doc. Na lógica de evolução aí dos negócios, a gente nota que esse modelo servia muito ao que a gente chamava de Taylorismo e Fordismo, onde as pessoas eram extremamente especializadas. Então, qual que é o modelo de educação que a gente tem hoje? Pelo menos o que prevalece. É um modelo onde eu vou estudar aqui e vou cada vez focando mais em algo, porque eu vou ser especialista naquilo. Qual que era o papel do especialista no Fordismo e Taylorismo? Apertava ali uma porquinha ou colocava uma pecinha ali para o resto da esteira de produção funcionar. Isso funcionava na segunda revolução industrial, onde as pessoas precisavam ser muito especialistas, porque se fizesse qualquer cagada, ia parar a esteira de produção inteira. Qual que é o modelo produtivo hoje? Já não é mais esse. Não é mais um modelo de fábrica. Porque naquela época fazia sentido eu ter esse modelo de
produção e treinamento, porque eu estava começando com o mercado consumidor. As pessoas saíram do campo, foram para os centros urbanos e estavam começando a acumular riqueza e comprar. Agora, já não é isso. Eu tenho já disparidade social, eu tenho pessoas com mais e menos dinheiro, já consomem muito. A gente está falando de um consumo exagerado hoje, provocado pelo capitalismo. Então, o modelo de treinamento, o modelo de aprendizado, o modelo de economia mudou. E aí não faz mais sentido eu me especializar cada vez mais no mundo onde os problemas são complexos e eu preciso aprender a lidar com eles. Então, acho que um exemplo muito legal da gente pensar em complexidade, esse é um conceito mesmo, é a gente pensar numa árvore. Se eu perguntar para vocês agora, como vocês descreveriam uma árvore? Aí vocês vão pensar, bom, tem raiz, caule, folhas, beleza. Isso. Se eu for analisar numa visão complexa, é também o habitat de animais. Então, nos galhos pode ter pássaro, lá embaixo no tronco pode ter esquilos, lá embaixo na raiz pode ter ratos, roedores, etc. É um elemento que faz toda a purificação ali do ar, trazendo oxigênio e coletando carbono. Ele também pega nutrientes da terra. Então, aí eu estou pensando numa situação complexa e não cartesiana, linear. E é esse tipo de coisa que a gente precisa fazer hoje, lidar com situações complexas. Então, é muito importante a gente conseguir analisar que o sistema tradicional de ensino não lida com essas questões e por isso a gente não pode ser tão bitolado, né? Tão especialista, porque quando eu sou muito especialista, eu estou ali de novo apertando a porta. Então, eu acredito muito nessa evolução do ensino. Aqui, acho que foi a Aline falou de long life learning. A gente vai precisar sempre se reeducar e por isso é muito importante que a gente se torne também autodidata, né? Saber questionar, saber pesquisar. Então, hoje é muito mais importante você saber fazer isso do que você se tornar cada vez mais especialista. Especialidade serve muito se você for partir para um campo em que a produção ainda segue aquela linha tradicional da segunda revolução industrial. Mas se você não for seguir isso, não faz mais sentido, né? Então a gente tem que pensar como que a gente pode, de alguma forma, lidar com essa nova perspectiva e principalmente com a tecnologia, essas conexões se tornam cada vez mais fortes. E aí eu vou precisar saber fazer essas conexões, porque a tecnologia consegue alcançar outros limites que eu não conseguia alcançar sem essa tecnologia ou inovação. Perfeito. Um dos pontos que eu acredito, quando você olha hoje para as principais empresas mundiais, né? Então, você vê que são negócios onde a tecnologia não é um acelerador. A tecnologia faz parte da essência do modelo de negócio, né? Exato. E elas estão mostrando para o mundo, para todos os mercados, como alguns conceitos fazem muito sentido, né? Da liderança pelo exemplo, da questão do porquê que... Conceitos antigos, né? Isso. Digamos assim, relativamente antigos, de que liderança pelo exemplo, trabalho através de perguntas. Pô, se eu contrato um cara bom para o meu negócio, por que eu tenho que ficar toda hora mandando ele fazer as coisas? Ele tem que resolver, né? Que era um discurso meio paradoxal quando era antigamente, porque o conceito da tecnologia não estava tão dentro, né? Ele não era tão presente. Sempre foi importante trabalhar com gestão por resultados, indicadores. Hoje, o grande benefício, o grande ponto na hora que os caras avaliam as plataformas são os conceitos de métricas.
Os caras Exato. extrapolaram e muito o conceito de gestão por resultados, lucratividade, indicadores. Imagina a gestão de fluxo de caixa, um conceito bem tradicional, digamos assim, que o cara precisa aplicar em um negócio que tem uma tendência a, no começo, não ter tanto resultado para que depois ele possa explodir, que é o conceito, digamos, que existe dentro dessas empresas que são muito fundamentadas em marketing, em tecnologia, organizações exponenciais, né? Então, Exato. A gente vê hoje, por exemplo, grande parte dessas metodologias, etc., que estão muito famosas hoje em dia, são da década de 40 para cá. Então, a gente vê, por exemplo, a Kanban, que é uma das metodologias ágeis. Onde que surgiu? É novidade? Não, é lá de Toyota, acho que era na década de 40, alguma 40, coisa assim. 50, isso. Então a gente vê muita coisa antiga que está virando agora mainstream, né? Então mais difundido na sociedade e que na verdade não é novidade. A gente está vendo Ele foi várias melhorado, teorias. né? Ele foi Oi? melhorado. O princípio, o conceito existe, Exato. só que ele foi colocado de uma forma que ele foi melhorado. Exato. O próprio conceito de inovação veio de Schumpeter, que é lá de trás também. Então, assim, tem várias teorias econômicas ou de administração e etc., que acabam voltando agora e acabam tendo maior relevância. Então, também é importante a gente entender o papel da história nessa formação atual, né? Vendo muito a ascensão da ética, porque a gente está entrando num novo período em que uma nova ética está sendo construída. E para isso a gente precisa que as pessoas tenham repertório, que as pessoas entendam o que está acontecendo. Então, o que eu posso e não posso fazer na internet? Agora, nesse novo ambiente, como que as pessoas vão lidar umas com as outras? Então, a gente acaba voltando até em questões que eram discutidas por Aristóteles, por exemplo, e que a gente Exato. está discutindo tudo de novo. O maior exemplo é o pessoal discutindo o mito da caverna, ou então o caso do bonde, né, que eles chamam, em relação a carros autônomos, por exemplo, são casos antigos e que acabam sendo revitalizados pela tecnologia. E as pessoas precisam voltar a essas questões e discussões de milhares de anos atrás, porque a gente está construindo uma nova ética social. Então é importante o papel da educação nesse momento e as pessoas entenderem como elas se inserem nessa nova sociedade. Né? Pô, legal, legal. Pessoal, quem está gostando aí, por favor, aperta no coraçãozinho aí. Eric, cara, assim, por mim eu ficaria aqui mais umas 12 horas, mais ou menos, porque eu acredito muito naquele bom e velho, naquele conceito de gestão que a minha mãe me ensinou. A minha mãe, dá para escrever um livro só com os conceitos que ela me apresentou quando eu era pequeno, né? E um deles era que eu não podia sair com determinados meninos porque eu não era todo mundo. Então, Exato. eu tenho que estar bem acompanhado, né? Então, cara, eu tive a satisfação de conhecer você em 2019, né? Tu é um cara fantástico. Parabéns pelo trabalho que você já fez, vem fazendo e com certeza continuará fazendo com o time da Beats, a Camila, todas as meninas lá, né, da sua empresa, que é você e homem, né? O resto tudo mulher, praticamente, né? Eu sou minoria aqui. Eu estava Exatamente, discutindo exatamente. isso hoje, que eu estava falando para as meninas, pô, eu preciso arranjar mais homem aqui para entrar na empresa, porque eu estou me sentindo minoria aqui. Certeza. Então, cara, pessoal, por favor, a gente está aqui encerrando aqui a live daqui a pouquinho, mas caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato com o Eric. Se quiserem também debater algum ponto comigo, podem vir falar também. A gente se diverte e também trabalha respondendo e ajudando as pessoas a chegar em um outro patamar de resultados, né?
Eric, Com qual... certeza, fiquem à vontade aí para mandar mensagem, tirar dúvidas, falar comigo ou qualquer uma das meninas também. As meninas também são minhas sócias, então todo mundo aqui está mais do que capacitado para ajudar aí quem quiser trocar alguma ideia, quem quiser entender alguma coisa desse ambiente. O próprio Alisson também, a gente é parceiro aí e vem trabalhando algumas coisas juntos também. Então fiquem à vontade. Fizemos um evento agora em janeiro, né? Que foi exatamente a Missão São Paulo. Visitamos várias empresas, Stone, XP, Veirana Advogados. Pô, foi uma experiência fantástica aí. Vamos torcer para isso voltar até o final do Pô, ano nem para a me gente poder fale, visitar cara. mais Nem me fale, algumas. nem me fale, nem me fale, nem me fale, nem me fale. A Érico, gente tinha agora até uma prevista para Israel com um grupo, tivemos que exato. cancelar, mas vamos ver até o final do Tivemos ano o que 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 dá pra... ajustar o plano. Exato. Colocamos para uma data melhor ainda. Porque ainda tem umas sabedorias, né, que a galera inventa. Tem um cliente meu que ele chama de pessoal morredor. Tem um pessoal que é morredor, que é o quê? Na hora que aparece algum tipo de dificuldade, já pensa logo em morrer, né? Então tem gente que parece que quer tirar 2020 da vida. Exato. Cara, eu Já nunca vou planeja querer tirar 2021, 2020 né? da minha vida. Jamais. Ah, foi bom, foi uma merda. Não importa. Eu preciso utilizar 2020 como o maior aprendizado da minha vida até então. Eu acredito que esse é o principal conceito que eu tenho que trabalhar. Porque se eu aprendo... Primeiro, o sucesso é um mau professor, né? A gente aprende mesmo quando a gente leva aquela Tomando na porrada. cabeça. Exatamente, exatamente. Então, 2020 ainda não terminou. A gente está no dia 23 de junho. Tem meta para bater ainda no mês de junho. Então, para todos os nossos clientes aqui da AWS Gestão, tem meta para bater. Então, tem lucro para ser atingido, tem processo para ser revisado, tem treinamento para ser feito, tem coisa para ser atingida. Talvez a gente não chegue nos resultados que a gente esperava atingir em março Aí é no correr início do atrás ano. para tentar bater no mês que vem. Mas vamos para cima. Tem esse negócio não. Exato. O É, Tancredo perguntou aqui o que eu acho de um negócio já para passou a negociar curva. contratos de locação comercial online. Tancredo, essa coisa que você falou de passou já a curva, é bem interessante. Tem um negócio chamado Gartner Hype Cycle. Ele analisa as modas e em que fase estão novas tecnologias ou inovações. É bem legal. Quando você começa uma inovação, você tem o gatilho da inovação, as pessoas têm uma expectativa bem inflada sobre esse negócio novo, e aí ele bate o pico das expectativas. E aí as pessoas percebem que aquela novidade não entrega tudo que prometia. E aí as pessoas caem no que a gente chama de vale da desilusão. Então as pessoas falam, isso aí não servia para nada mesmo. Só que aí, enquanto as pessoas estão nesse vale da desilusão, a pessoa que criou esse gatilho da inovação, ela está trabalhando numa segunda versão para atender ao que vai ser a maioria recente, né? Porque os early adopters já viram que teve uma frustração. E aí entra em campo a segunda versão dessa inovação. E nesse momento é em que a gente tem realmente a adoção de uma massa de pessoas. E aí volta a subir a curva, só que ela não vai bater o pico das expectativas e também não vai bater o vale da desilusão. Ela vai se ajustar no meio dessas duas extremidades. E aí é onde eu atinjo o que a gente chama de platô de produtividade. Então é importante você começar a analisar dentro dessa perspectiva, onde que você acha que estão as novidades nesse campo. Eu vejo que negociação de contratos de locação Falta comercial... 50 segundos, viu? Só para a negociação de contratos de locação comercial online, eu não vejo muito barulho sendo feito ainda, então pode ser uma oportunidade. O Alisson, brigadão. Meu amigo, muitíssimo Brigadão, obrigado. pessoal. Um grande abraço, Eric. Um grande abraço Você a também. todo mundo. Um beijo no coração de todo mundo. E bora crescer. Um abraço, meu amigo.